Hoje como aí nós vemos, nós vamos estudar Mateus 11, 12 e Lucas 11, tá? Não é Lucas 12, tá, gente? Depois a gente arruma aqui, mas é Lucas 11, tá? Lucas 12 é um outro dia. E nós temos falado até agora sobre milagres de Jesus. Nós temos falado um pouco sobre as atividades do Salvador que no dia do Senhor, que geraram alguns conflitos entre os fariseus, tá? Entre os doutores e os fariseus lá, e os religiosos da época. Temos falado sobre milagres, vamos continuar falando, e sobre eles questionarem dos milagres se realizarem no dia do Senhor, como eles estavam questionando Jesus. Nós também vamos ver sobre eles cobrando um sinal de que quem ele realmente era, o Filho de Deus, e a postura deles, daquele povo querendo condená-lo, querendo matá-lo, tá? E os ensinamentos dele. Mas uma das coisas que eu acho que é bem importante nós falarmos agora é a partir de que momento Jesus Cristo começou a usar as parábolas, tá? Para ele poder ensinar com mais clareza, não parece, mas com mais clareza os escolhidos, aqueles que realmente tinham espírito. Vamos dar uma olhadinha no próximo quadro, por favor, Henrique? Ótimo. Então, nesse quadro, eu peguei um pedacinho, um pequeno, não chega a ser um parágrafo, mas um pedaço, de uma explicação que eu achei bastante interessante. Quem pode estar lendo para a gente? Posso ler, Pro? Por favor. O uso de parábolas permitiu-lhes ensinar aqueles que estavam espiritualmente em sintonia, ao mesmo tempo ocultando verdades que irritariam ou condenariam os que não estivessem em sintonia com o espírito. Obrigada. Então, a partir do momento em que eles começaram, né, os que estavam ali, os doutores, os fariseus, eles estavam ali para criticar, e a partir do momento que eles começaram a, a pressionar Jesus Cristo com perguntas, e eles começaram a se reunir, Jesus Cristo percebeu que eles começaram a se reunir para falar mal e para pensar em condená-lo e matá-lo. Jesus Cristo começou então a falar por parábolas. Porque os ensinamentos do evangelho são muito preciosos. E ele realmente não queria que essas pessoas transformassem nisso, deturpassem esses ensinamentos. Desta forma, ele falando por parábolas, aquelas pessoas que estivessem em sintonia, tá? Eles iam compreender. E como acontece, como nós vamos ver ainda durante o curso, nós vamos ver que muito do que foi ensinado, muitas pessoas, muito desses chamados doutores, não entendiam. Deviam pensar assim, nossa, por que ele está contando essas historinhas aí do trabalho do povo, né? Vamos ver o próximo quadro, por favor? O professor, uma coisa que eu achei muito legal também é que é como fala, né? Espiritualmente, que estavam espiritualmente em sintonia, né? Então, para que as coisas possam dar certo, a gente tem que estar espiritualmente, né? Então, a gente tem que pensar pro lado positivo, né? Então, em vez da gente pensar, aquilo não vai dar certo, aquilo vai dar errado, eu acho que a gente tem que colocar nosso espírito, né, em primeiro lugar, e aí as
e fé, né, em prioridade para que as coisas possam dar certo e não a gente se irritar, né, com facilidade, né? Eu acho que isso seria uma coisa muito boa. Obrigada, Nicole. É bem interessante isso que você acabou de falar, né? A preparação para receber o conhecimento, esse conhecimento espiritual, se faz necessário, como a Nicole colocou, da gente ter boa vontade. Essa é uma das coisas. Mas que nós também possamos pensar, nos preparar. Que outro tipo de preparação a gente pode ter para aprender e ter o espírito? O que vocês acham? Eu Qual é acho um outro? que acho Pode que é falar. através das escrituras, professora. Acho que através das escrituras a gente vai alimentando o nosso corpo e a gente vai adquirindo mais espírito. Então, isso é um alimento para nós, né? Que a gente possamos alimentar o nosso corpo com espírito, né? Então, Exatamente. eu acho que a escritura nos ajuda, né? Espiritualmente. Existe muitas perguntas, eu acredito que cada um de nós tenha, ou que precisa de orientações para alguma coisa em nossas vidas. Talvez a gente ainda nem sabe que precisa de algumas orientações, mas se nós não só nos prepararmos emocionalmente, olha, eu quero porque eu vou aprender alguma coisa, mas se quando nós lemos, por isso que eu vou estar sempre conversando com vocês sobre a designação. Quando nós lemos as designações, é como se nós estivéssemos nos preparando para aprender mais através do Espírito. Nós podemos pesquisar muito, aprender muitas coisas, mas de repente nós vamos entender algumas coisas que só nós e o Espírito sabemos, que o professor vai falar. E quando nós não estamos preparados, a gente não aprende. Nós aprendemos, mas talvez não tanto espiritualmente. Tá? Vamos ver o próximo quadro, Henrique, por favor. Ótimo. Tá? Joseph Smith, aliás, em Mateus 1, tá aqui, ele começa, Mateus 11, 1 até o 19, ele retoma um acontecimento que já teve lá atrás, tá? Ele começa a falar sobre João. Quem pode ler para nós Mateus 1 e o 2 só? Eu leio. Por favor. 11 1, 2, né? Diz Isso. assim: E aconteceu que, acabando Jesus de destruir seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 de seus discípulos. Obrigada. Então, nós já falamos lá atrás, nós já estudamos isso em Lucas 7, mas vamos relembrar. Vocês se lembram quantas pessoas... Ó, João está preso por Herodes, tá? João, ele foi o precursor, ele preparou o caminho para a vinda de Jesus Cristo. Ele batizou Jesus Cristo, mas ele não teve oportunidade de andar com ele. Ele não tinha feito isso ainda. Então, ele só estava ouvindo falar dos feitos dele. Aí, lá da prisão... Oi, meu amor, é minha netinha. Lá da prisão, ele manda... Vocês lembram? Quantos discípulos dele ele manda para onde está Jesus 2. Cristo? Exatamente. Ele manda 2 discípulos para olharem, para ver o que está acontecendo, né? Para ouvir os ensinamentos de Jesus Cristo. E aqui, depois do 2, continua lendo até o 4 para mim, por favor. Ok, diz assim o 3, dizendo-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Exatamente. Então,
Em Lucas, lá atrás, antes dele falar ide e anunciar a João, conta que ele abençoou, curou pessoas, e tudo isso na frente desses dois discípulos de João, tá? Depois que ele fez esses milagres, o que ele fez? Ele então vira para os discípulos de João e fala, ó, ide, né? E contai a ele o que vocês viram. Quer dizer, eles puderam ver por eles mesmos os milagres que Jesus Cristo estava fazendo e foram contar para João. Nós temos aqui uma citação do profeta Joseph Smith falando 3 razões pelas quais João era considerado uma pessoa tão grande, tão grandiosa. Tanto é que, se vocês lendo até o 19, Jesus Cristo, em vários momentos, ele comenta quanto João era grande. João não era qualquer pessoa, ele foi escolhido, João Batista. Ele foi escolhido com um propósito único, ele foi preparado desde antes dele nascer nessa terra, ele foi preparado para o chamado dele. Quem pode ler para a gente essa citação? O profeta Joseph Smith, que explicou 3 razões da grandiosidade de João. Primeiro, fora-lhe confiada a divina missão de preparar o caminho diante da face do Senhor. Segundo, foi incumbido com a importante missão de batizar o Filho do Homem. Terceiro, tendo as chaves do poder, João era nessa época o único administrador legal dos assuntos do reino que então se encontrava sobre a terra. Essas 3 razões fazem de João o maior profeta nascido de mulher. Deu para compreender o que nós podemos entender daí? Menos a Nicole que leu. Que ela leu, né? O que nós podemos entender daí? A importância do poder e autoridade. Porque se a gente for olhar, por exemplo, no capítulo, no começo do 11, né? Quando eles tinham na dúvida se era quem deveria estar ali ou se eles estavam esperando outro, tem esse fator também do poder, né? Eles podiam falar, ou podia ser aparecer qualquer outro ali, mas a diferença do poder, desse poder e autoridade que tanto Cristo possuía como João, faria a diferença. E depois, né, quando os discípulos são ordenados também. E esse, para mim, esse é algo muito importante. Obrigada, Henrique. Tá bem claro, né? Ele era o único administrador legal dos assuntos do reino. Gente, é importante nós sabermos, Jesus Cristo tinha todos os poderes, todos, mas ele delegou a Moisés, a Elias, por isso que eles apareceram no Monte da Transfiguração para passar as chaves desse poder para Pedro, Tiago e João, tá? Jesus Cristo tinha sim, mas lembra, ele delegou a seus servos e ele respeitava. E se ele designou, por que ele vai tomar a frente? Tá? E João também, a mesma coisa. Ele era o único administrador legal da Igreja de Jesus Cristo. Ele era o único que podia batizar. Ele realmente ele estava abrindo o caminho. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? Eu acho legal que deu início a ele, né? E tanto deu início a João, quanto depois. Não sei se foi a continuidade ou se eu inverti, mas me corrige se eu tiver errado.
E depois deu, acho que foi a continuidade com Adão e Eva, né? Que foi de gerações em gerações, né? Então, Ah, é, é que eu não sei se eu tô invertendo, professora, mas eu lembro. eu acho que sim. É porque, na realidade, a posição de João, me ajudem, a posição de João nesse momento era preparar o caminho para Isso, Jesus Cristo, tá? isso, Lembrando que tanto João quanto Jesus Cristo tiveram meses de diferença de nascimento. Jesus Cristo estava sendo isso. preparado de uma forma e João estava sendo preparado também, E uma tá? coisa que eu também acho legal é que depois de um tempo foram tendo mais filhos, né? Adão e Eva, e foram mais pessoas querendo conhecer. Então, era sempre João, se eu não me engano, não Uhum. tô lembrada de cabeça, ou Jesus Cristo para batizar as pessoas. Tá certo. Vamos continuar? Vamos ver o próximo E foi. quadro, por favor? Ótimo. Então, Mateus 11, 28. É exatamente o tema da nossa aula, tá? Quem pode ler para a gente? Tá aí as duas escrituras. Vinde a Eu leio. mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muito obrigada. Quais são alguns dos fardos pesados que nós carregamos? Tomar sobre si todas as dores, né? Então, sim, mas quais são essas dores? Cada um cita uma, vamos lá. Tem muitas. Quais poderiam ser esses fardos que o ser humano, que o Filho de Deus poderia estar carregando? Ó, eu vou citar uma: a dor da perda de um ente querido. Essa é uma dor. Qual mais? Henrique, cita outra. Deixa eu ver. Ia falar tentações no geral, mas, sei lá, específico assim. Aí eu ia dar um exemplo da dor, mas. Ai, não sei dizer qual uma rápida agora. Eu acho que passar pela dor um do outro também, tipo, Não, eu vou quero dar um exemplo meu. Eu tenho específico. o meu problema de saúde, né? Eu tenho crise convulsiva. Então, Ótimo. que para quem tem problema, eu acho que já é É um uma fardo. dificuldade, um fardo Muito isso. obrigada, Nicole. Então, uma dificuldade de saúde que é sua epilepsia. Que mais, Henrique? Conseguiu pensar? Ah, não sei, é que no cotidiano temos as questões referentes à saúde, questões financeiras, questões. Alguns têm alguma Ótimo. grande Questões dificuldade. financeiras. E dentro da questão financeira, podemos falar o desemprego? Sim, sim, muito. Acho que seria o maior aí. Ótimo. Quem mais? Marcos. Um problema que pode ser um fardo. O que é que eu tô pensando aqui? Enquanto todo mundo tá falando, eu tava pensando aqui, mano, o que que eu vou falar agora? Ai, ah, Posso dar uma dica? Não, peraí, vamos deixar, peraí. Então tá bom, vai, puxa na caixola. Se você não lembrar, eu dou uma dica. Vamos lá. Júlia, ajuda acredito, ele. acho que guardar os mandamentos é uma dificuldade que a gente tem. Nós somos muito Qual falhos. deles? Dá um exemplo de um mandamento que é difícil guardar. Não precisa ser Amar ao seu. próximo. Ó, ótimo. Amar o próximo pode ser um desafio para alguma pessoa. Verdade, pode ser um fardo. Você amar alguém que te maltrata, tá? Pode ser difícil. Que mais? Quem mais, Júlia? Quem mais está Posso falar, aí? posso falar uma coisa, Célia, rapidinho? Pode, Eu acho Bia. que
o fato de ser conhecedor de todas as coisas e saber, não só não poder, mas saber que ele não poderia compartilhar algumas coisas com as pessoas que, mesmo que ele explicasse inúmeras vezes, eles não entenderiam. Pode ser um fardo para uma pessoa isso daí, tá? Pode ser. Jonathan, cita um fardo, algo que poderia ser doloroso, difícil para uma pessoa. Doença espiritual, né, da alma, assim Obrigada. como o profeta Alma também, ele sofreu tanto na carne quanto no espírito, né? E ele só foi aliviado depois do arrependimento dos seus pecados. Obrigada, né? O pecado em si, né? Um fardo. Muito obrigada. Muito bom colocação. Júlia, você já falou? Carolina? Ainda não. Eu não sei se vai fazer muito sentido, mas eu acho que muitas vezes pode ser, tipo, quando a gente é colocado em alguma situação que a gente tem que defender a verdade ou o que a gente acredita. É difícil para algumas pessoas, pode ser. Carolina, algo que pode ser um fardo para as pessoas, um jugo. Letícia? E Jaqueline? Eu não consegui te ouvir, você tem que falar mais alto. Talvez seria o fato de você ser julgado pelo fato de fazer o que é certo. Você fazer o certo e ser julgado por isso. Aceitar ser ajudado, seria isso? Eu entendi um pouquinho. Ser julgado por fazer o que é certo. Obrigada. A Alguém Carol escreveu falou lidar aqui. a Carol falou lidar com a perda de alguém querido. Muito bom. Quer ver um fardo? Quando você gosta muito de alguém e o relacionamento termina. É sofrimento. Quem nunca passou por isso, talvez não saiba, mas quando se gosta muito de alguém e não dá certo, o outro não sente a mesma coisa que nós. É muito difícil. Não só perder para a morte um ente querido, mas que viaja para outro país, por exemplo. Não é fácil ficar longe de pessoas que a gente ama. Ô, professora, eu pensei em um, só que eu não sei se é, né? Guardar a lei da castidade. Para alguns é difícil, precisa de ajuda. Foi o Muita. que veio na minha cabeça, né? Então, Se você ensina o pensei no... evangelho para alguém que está fora do evangelho e ele precisa mudar isso, para ele no começo vai ser difícil, ele vai precisar de muita ajuda. Verdade. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha, vamos ver o próximo quadro, Henrique, por favor. A mão dela, a mão dela! Vem cá. Gente, não liga não, tá? Eu amo criança, professora, então é normal. Ó, essa é minha neta, Helena. Que Tá? linda. E esse daqui... Vai, vem. Espera aí. Esse é meu príncipe, nosso príncipe aqui, é o Caleb. Fofo. Fala oi, pessoal. Fala oi. Vem, Caleb. Agora o Caleb vai, que eu consigo segurar a Helena um pouco. Obrigada, meu amor, por você ter vindo aqui. Tá? Vamos ver Alma 7, 11, 13. Quem pode abrir para a gente? Tá? E eu quero que ele vai ler sobre alguns dos fardos que nós carregamos, que Jesus Cristo também carregava, e nós vamos ver em que momento Jesus Cristo passou por tudo isso. Eu achei o Alma 7. Alma 7, do 11 ao 13. Isso. Pode ler?
Por favor. Peraí. Ele seguirá sofrendo dores e aflições e tentações de toda espécie. Isto para que se cumpra a palavra que diz que ele tomará sobre si as dores e as enfermidades de seu povo, e tomará sobre si a morte, para soltar as ligaduras da morte que prende o seu povo, e tomará sobre si as suas enfermidades, para que se lhe encham de misericórdia as entranhas segundo a carne, para que saiba, segundo a carne, como socorrer seu povo, de acordo com suas enfermidades. Ora, o Espírito sabe todas as coisas, não obstante, o Filho de Deus padece segundo a carne, para tomar sobre si os pecados de seu povo, para pagar-lhes as transgressões de acordo com o seu poder de libertação, e eis que agora esse é o testemunho que está em mim. Isso mesmo. Agora eu pergunto, quando foi que Jesus Cristo sofreu por tudo isso? Em que momento Jesus Cristo passou por todas essas dores? Ele morreu por nós, né, professora? Foi no Getsemane. Do Getsemane. Também. Muito bom. Coloca para a gente a próxima imagem, Henrique, por favor. De Jesus Cristo no Getsemane. Acho que é a próxima. Isso. Tá? Foi nesse momento. Alguém tem alguma dúvida que tenha sido nesse momento? Nesse momento, Jesus Cristo, ele sofreu, ele já tinha vivido inúmeras experiências nesse período de vida dele, aqui na Terra. E nesse momento, é o momento em que ele enfrenta todas as dores. Tá? Nesse momento, minha neta está aqui, vem pro colo, sai do colo. Nesse momento, então, ele enfrenta todas as dores. Tá? E aí, vocês estão vendo uma imagem de 2 bois. O que está unindo esses 2 bois? O que está mantendo esses 2 bois um do lado do outro? É o jugo? Exatamente, se chama jugo, tá? E na Escritura, o que o Senhor está dizendo? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, né? Porque eu vos aliviaria. E ele fala, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Vamos analisar um pouquinho. Ele está dizendo que vai tirar esse jugo, olha, esses 2 bois, para ele poder puxar uma carroça, ele precisa estar usando parece um enforcador, que vai ter algumas correntes, às vezes, e algumas madeiras que vão prender, vão até a carroça, o carroção, e aí, então, esses bois juntos vão poder puxar esse carroção, ou a carroça, que pode ter pesos variados. E é um fardo, é um grande peso, tá? O que será que Jesus Cristo está querendo dizer aí? Ele está dizendo que vai tirar os nossos fardos? Não. Ele não está dizendo isso. Olhem a Escritura. Se você quiser voltar, Henrique, colocar na tela novamente para vocês lerem. Aí. Ele está dizendo em algum momento que nós não vamos ter que carregar nosso fardo? É isso que ele está dizendo? Não, a promessa dele é que ele vai tornar o nosso jugo mais suave, né? E vai deixar
todo o peso, toda a carga que nós carregamos, né, de uma forma que a gente consiga prosseguir com a nossa viagem, né, nossa missão. Muito obrigado, Jonathan, é isso mesmo. E olha que interessante, ó, porque o meu jugo é suave. É como você está dizendo, como você acabou de dizer, Jonathan, que quando nós compartilhamos com ele as nossas dores, com humildade, tá? Humildade Também do tem coração. uma parte, professora, desculpa te cortar, também tem uma parte bem legal que eu acho, né? Não sei vocês que fala, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então, já deixa bem claro, né, que todos os que estão cansados e oprimidos, ele vai aliviar, né? Ele vai Exatamente. nos ajudar, né? Ele não está falando que ele vai tirar todo o nosso fardo. Ele disse que Sim, vai estar ao nosso lado. Aí, se nós sim, olharmos o que é um jugo, para haver um jugo, que é esse presilha aí no pescoço do animal, é para duas pessoas. Então, Jesus Cristo está dizendo: olha, eu estou aqui para carregar junto com vocês os seus fardos. É para isso que nós estamos na Terra, para crescermos, para aprendermos. Não tem como impedir que as pessoas percam entes queridos. Olha, nós vivemos um Covid, quantas perdas. Agora há pouco tivemos avalanches, tivemos quantas famílias, quase que famílias inteiras morreram nessas avalanches, ou famílias inteiras. Tivemos terremotos onde sobreviveram 1 ou 2 membros de famílias. Então, ele não vai poder, faz parte do nosso processo aqui na Terra, essas coisas acontecerem, mas ele está dizendo que nós não vamos estar sozinhos, que nós, se formos humildes de corações e procurarmos por ele, nós não vamos estar só, ele vai estar ao nosso lado. Henrique, põe naquela mensagem que nós pulamos, essa daí. O Elder Jorge Cannon, ele deixa uma mensagem para nós a respeito disso. Quem pode ler? Quem consegue ler assim com clareza aí? Presidente George Kennan, da primeira presidência, a respeito dos efeitos da expiação. Se estivermos sofrendo, se temos fardos pesados para carregar, ou se nos encontramos confusos por qualquer motivo, ele nos ouvirá, ele aliviará nossos fardos, amenizará nossos sofrimentos, afastará a escuridão e nos encherá de luz e com aquele sentimento celestial proveniente dele, por meio da presença do Espírito Santo. Então, o que ele está dizendo para nós aí? Qual é a informação que o presidente George está deixando para nós? tem Qual uma que é o parte princípio? aqui que fala que a qualquer momento ele nos ouvirá, né? Então, eu gosto muito dessa parte, porque mesmo se a gente estiver sofrendo ou algo assim do gênero, e a gente estiver fazendo nossas orações diárias, né? Pedir pro Pai Celestial nos ajudar, ele sempre vai estar ouvindo a gente, né? Então, eu acho que através disso ele vai nos ajudar, né? Vai criar com que a gente tivesse um pouquinho de fé, um pouquinho mais de alegria, né? Obrigada, Nicole. Isso mesmo. Aí vem uma pergunta que vocês já responderam. Vou aproveitar esse gancho da Nicole. Qual é o jugo mais leve
e fácil que Jesus nos oferece, em lugar de nossos fardos. É requerido, nós sabemos que para que nós possamos receber uma bênção, nós precisamos guardar determinadas leis, tá? Então, para que nossos fardos sejam aliviados, o que nós precisamos fazer? O que nós temos que fazer? Vocês já falaram algumas coisas. Entendi a pergunta, sério, desculpa. Tá, o Senhor, ele está se oferecendo para aliviar nossos fardos, certo? Mas o que nós temos que fazer para que ele alivie nossos fardos, então? Basta a De gente estar princípio, a gente tem que ir sofrendo? até ele. A gente tem que Oba, buscar o Salvador. de que Esse é o forma? primeiro passo. Muito Olha, bem. pela oração, é uma das principais, ler as escrituras, que muitas vezes o Senhor ele conversa conosco pelo meio das escrituras. Muito E a gente só tem que dar o primeiro passo mesmo de receber esse tipo de ajuda dele, né? E de encontro com ele e todas as outras coisas, o Senhor ele vai fazer na nossa vida. obrigada, muito obrigada. Vamos dar uma Acho olhadinha, o Helder Bruce R. McConk, só um momento. Desce até a mensagem do Helder Bruce R. McConk, Henrique. Aí, tá? E aqui ele responde a nossa pergunta. Pode falar, Nicole, antes de nós lermos. Acho que também é através do nosso jejum e da nossa fé, né? Para terminar o que o irmãozinho respondeu. Então, acho que Muito, através também de tudo isso, a gente vai aliviar todos os nossos fardos, né? muito bom. Olha, eu, quando eu me batizei na igreja, eu só conheci o evangelho, o básico. Quem já foi missionário ensina fé, arrependimento e batismo. Não é isso? Eu passei por tudo isso. Eu conheci a fé, eu aprendi a me arrepender, aprendi a orar e fui batizada. Mas não parou aí. A minha vida não parou aí. A de vocês parou depois do batismo? Foi só isso e pronto? Não precisou fazer mais Falta, nada? falta o Eu, último passo, perseverar até o fim. Opa, E mas é o ainda não. mais difícil. Mas acabou. É só. Me batizei, tá tudo ok? Recebi o Espírito Santo, acabou? Olha, eu me preparei, passei no templo, fui para a missão. Eu quis ir para a missão. Tem moças que não querem, mas eu quis, como a Nicole também. E eu sei que muitos rapazes desejam ir. Muitos não desejam, mas perguntam para o Senhor: olha, eu não tenho desejo, Senhor. Eu sei que é um mandamento. Me ajuda a entender, tá? Isso é fazer algo para que a gente seja abençoado, para que nosso jugo seja aliviado. Um jovem que serve em missão abençoa grandemente a sua família, alivia muitos julgos da sua família e seu próprio. Quando eu vou ao templo e renovo os convênios do templo ou da reunião sacramental, eu estou aliviando meus julgos. Então, quando eu guardo os convênios, eu também estou aliviando o meu jugo. E quando eu progrido espiritualmente, eu vou continuar. Vocês pensam que a vida de um apóstolo, até ele chegar ali, foi fácil? Com certeza, ele teve muitas dificuldades e problemas, como todo mundo. Só que ele sempre contou com a mão do Senhor, com o jugo do Senhor ao lado dele. Ele procurou não carregar sozinho os seus fardos. Tá? Alguém gostaria de comentar alguma coisa ou podemos ler primeiro? Eu gosto de uma coisa, professora. Para quem não sabe, eu sou missionária de serviço, tá? Só para vocês terem uma ideia. Por isso que eu tô de plaqueta. Mas eu gosto de uma coisa que fala na missão, né? Que é o nosso propósito da missão como missionários de serviço. Nosso propósito é ajudar as pessoas a chegarem-se a Cristo, servindo-as como o Salvador faria, né?
Então, a gente vai estar servindo em nome do Salvador, né? Assim como ele fez por nós, nós vamos estar retribuindo para ele. E a última parte que também fala é que nosso propósito é ajudar as pessoas a chegarem a Cristo. Eu vou falar inteiro porque eu não vou lembrar de cabeça. E Nosso servirem propósito é em ajudar todo lugar, as né? pessoas a chegarem-se a Cristo, servindo-as como Salvador faria. Servimos voluntariamente em organizações beneficentes, nas atividades da igreja e nas comunidades. Ministraremos em nome do Salvador, ministraremos em nome do Salvador individualmente, assim como ele fez, expressando sua terna bondade. Então, a gente vai estar ministrando em nome do Salvador, assim como ele fez por nós. Nós vamos estar retribuindo para ele. Então, acho que não é que nós, tipo, um exemplo, a professora não é missionária. E a maioria de vocês ainda não são missionários, ou são, não sei, porque está sem a plaqueta. Mas não é que vocês estão sem a plaqueta que vocês não são missionários, na verdade, né? Na Uhum. verdade, vocês são missionários. Uma das coisas que eu acho legal é que a gente tem que compartilhar o evangelho com as pessoas, né? Então, mesmo a gente estando sem plaqueta, agindo de uma forma um pouquinho diferente, né? Tipo, com roupa de domingo, as pessoas vão perceber, né? Nosso Uhum. padrão e daí por diante. Então, eu acho isso muito legal. Obrigada, Nicole. Quem pode ler aí, por favor? Que não, Nicole, você não pode, você estava falando, tá? Tem que ser outra pessoa. Quem pode ler a declaração do de Bruce R. McConkie, Eu leio. por favor? Qual é o jugo mais leve e fácil que Jesus nos oferece em lugar de nossos fardos? Declaração do Elder Bruce R. McConkie. Guardar os mandamentos e servir com fidelidade e devoção na igreja é tomar sobre si o jugo de Cristo, o jugo do serviço e devoção. Aqueles que amam o Senhor e desejam a salvação aceitam esse jugo de boa vontade, encontrando, portanto, descanso para a sua alma e descobrindo que os mandamentos do Senhor não são pesados. Muito bem. Obrigada. Tá? Deixa claro aí, né? Que ele realmente pode ser uma grande ajuda na nossa passagem por essa terra. E nós podemos progredir muito se confiarmos nele. Vamos ver o próximo quadro, por favor? Ótimo. Tá bom. Nós já falamos também um pouco sobre o Dia do Senhor nas aulas anteriores, tá? E uma das coisas que aconteceu ali, quem leu Mateus, é 12, tá? Tá 2 aí, mas é 12. Quem leu a designação e pode comentar com a gente o que acontece aqui em Mateus 12, de 1 a 3? O que acontece? O Salvador cura. Ele faz uma cura, que mais? Fala, Pode Bia. continuar, Bia. Acontece que eles querem sempre, estão sempre buscando um jeito de pegar Jesus Cristo, né? Aquele jeitinho de pegar no pulo. Eles sempre querem confundir Jesus Cristo, então eles questionam sobre o dia do Senhor, o dia do sábado, né? Então, uma outra coisa também, primeiro, conta que Jesus Cristo colheu espiga no dia de sábado, porque eles estavam com fome. Conta que ele curou no dia de sábado, como vocês mesmos acabaram de falar, tá? Conta também que tem um comentário sobre buscar o seu animal. Vocês viram a imagem? Eu estou colocando uma pessoa salvando um cachorro. E se fosse no dia do Senhor? Ele não poderia? O cachorro tinha que morrer afogado? O animal tem que morrer? Você não pode comer nada? Tem que esperar até o dia seguinte? Então, o que aconteceu? Tem uma explicação aqui que eu achei muito interessante para mandar para vocês. Quem pode ler para a gente
essa explicação aqui do que elas faziam naquela época. Júlia, você quer ler para a gente? Posso ler sim. Diz assim: os líderes religiosos na Bíblia fizeram algo semelhante. Eles criaram regras e normas que cercavam os mandamentos, para proteger as pessoas da possibilidade de quebrá-los. Embora seu intento original tenha sido bom, eles se excederam. Isso seria como isolar toda a sala ou até o edifício inteiro por causa do objeto perigoso no meio da sala. Na época de Jesus, os líderes religiosos sentiam que cruzar uma dessas barreiras criadas pelo homem era o mesmo que transgredir o mandamento propriamente dito. Obrigada. Deu para entender? Você entendeu o que você leu? Você conseguiu compreender? Eu vou explicar melhor, então. Havia o mandamento de guardar o dia do Senhor, tá? E eles sabiam que lá no passado, quem quebrasse esse dia, por exemplo, o Senhor enviava maná dos céus. Então, um dia antes, eles tinham que colher 2 porções de maná, uma para aquele dia e outra para o dia do Senhor, e não se estragava. Outro dia se estragaria se eles pegassem a mais. E aí, o que eles começaram a fazer? Eles não queriam que as pessoas quebrassem o dia do Senhor. Então, eles começaram a inventar pequenas regras que faziam com que as pessoas dificultassem elas quebrar o dia do Senhor. Por exemplo, eu sei que é difícil. Olha, no dia do Senhor, nós deveríamos fazer o alimento com singeleza. O que quer dizer isso? O que é cozinhar com singeleza? O que vocês acham que é? sem ser muito detalhe, sem ser aquele banquete enorme, sabe? É só algo menor, algo mais simples. Mas sim, obrigada, Henrique, é isso aí. É uma comida mais simples. O que é mais simples? É algo com menos trabalho, algo menos trabalhoso, algo que não vai fazer com que ninguém se ocupe muito na cozinha. Muitas mães, inclusive, preparam tudo, deixam tudo semi-preparado ou preparado um dia antes, para no dia só esquentar. O professor, é para quem gosta de cozinhar e, tipo, mas ter uma não, dúvida, quem gosta de cozinhar e cozinhar com amor. E aí? então, o dia do Senhor é um dia, não é para você cozinhar com amor, é um dia para você servir com amor. Eu também gosto de cozinhar, mas às vezes eu preparo um frango que eu vou fazer assado no sábado, ponho na geladeira, no dia seguinte eu só ponho para assar. O feijão já está pronto, o arroz já está pronto. Ou vai ser super fácil fazer o arroz, porque eu consigo dedicar o meu tempo para fazer as coisas do Senhor. É assim que deveria ser. Mas o que eles fizeram? Não pode colher você não pode colher uma verdura, você não pode colher uma fruta, você não. Eles começaram a criar um monte de regras para que as pessoas não quebrassem o dia do Senhor. Então, quando Jesus Cristo foi colher a espiga, eles tinham colocado como regra que não podia. Quando precisou ir lá Jesus Cristo curar alguém, não, ele não podia, porque não era lícito, porque era o dia do Senhor. Mas o que nós sabemos? Quem é o Senhor do dia do Senhor? Quem é o Senhor do sábado? Para quem é esse dia? Salvador Jesus Cristo. Obrigada, é para o Salvador Jesus Cristo. E ele é o próprio. E ele veio para simplificar, para cumprir as leis. Ele veio para cumprir com amor, com singeleza. E o que ele fez? Ele curou. Ele colheu espiga. Ele lembrou de Davi, que quando estava com fome, logo depois de uma guerra, ele comeu. Davi havia comido os pães da preposição, os pães que estavam no templo, porque eles estavam com fome. Então,
Ele falou que era lícito e socorrer um animal, que não podia deixar. Olha só, esses homens daquela época, esses líderes, colocaram até que não podia socorrer um animal que caísse numa vala. O animal tinha que ficar lá até o outro dia, porque era o dia do Senhor. E o Senhor fez o quê? Através das escrituras, ele foi fazendo ele foi corrigindo isso. Por quê? Porque os próprios homens foram enchendo de regras, tá? Em cima desse mandamento específico, o dia do Senhor. Alguém pode abrir para nós Doutrina e Convênio 59, o 9 e o 10? É sessão 59? Isso, Ah, o 9, achei, professora. Sessão 59, né? Versículo 10. o 9 e o 10. Ah, tá. Quer que eu leia? Pode ler, por favor. Se alguém mais abriu, acompanha. E para que mais plenamente te conserves limpo das manchas do mundo, irás à casa de oração e oferecerás teu sacramento no meu dia santificado, porque em verdade esse é um dia designado para descansares de teus labores e prestareis tua devoção aos Altíssimo. Então, você ama cozinhar? Cozinha de segunda a sábado. Faz coisas maravilhosas. No Com certeza. no sábado, você faz algumas coisas gostosas e guarda para a hora que você for comer no domingo, você vai dizer assim, Senhor, obrigado por esse dom. E por hoje eu poder estar descansando e comendo de algo gostoso, de um dom que o Senhor me deu. Então, é isso que Ele quer. Ele quer que a gente esteja descansado para se lembrar dele, para adorá-lo, para servir outras pessoas, para se tiver alguém, um amigo, uma amiga, um parente, um irmão que caiu na vala da tristeza, nós possamos perceber, ir lá e ter um ombro amigo, uma palavra amiga. Não precisa ser só para os membros da igreja. Nós podemos ser bons para qualquer pessoa, para todas as pessoas. E podemos descansar também. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa sobre o dia do Senhor? Espera só um pouquinho. Não? Eu Acho que quero. no dia Um pouquinho. Pode falar. Eu achei muito interessante a analogia que ele usa, né? Como você falou do animal. E, e aí ele fala, se você perdesse, né, uma ovelha e ela caísse, você não iria lá salvar ela? Você não iria lá ao encontro dela, ao cuidado dela, né? Para que ela não ficasse perdida, não sentisse fome, não sentisse frio, enfim. E aí ele fala, né? Quão mais valioso é um homem, né? Uma pessoa, do que um animal, do que uma ovelha, ou do que qualquer outra coisa. E um pouquinho antes eu acho muito interessante que, que depois ele fala assim, ou melhor, antes ele fala assim, no 7. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Acho que nesse momento foi meio que tapa na cara, né? Aquela queimada de leve, né? Então, Foi muito de muito, leve, não, tá? Ele foi claro. foi bem forte mesmo. Mas acho que muitas vezes a gente tá assim, né? A gente tá tão preocupado com o que o outro tá fazendo, se ela tá ou não guardando o dia do Senhor, se ela tá fazendo o que é certo ou é errado, e a gente não tá se sacrificando, não tá fazendo o necessário, né? Não tá dando o nosso melhor. E aí eu lembro, eu vi essa é uma das coisas que eu vou levar pra mim, que eu aprendi estudando, né? Hoje, antes da aula. Misericórdia quero e não sacrifício. Se a gente soubesse o significado, a gente não condenaria as outras pessoas, né?
A gente não estaria tão preocupado se elas estão fazendo ou não. Obrigada, Bia. Vamos ver a próxima imagem, por favor? Tá. Nas Escrituras, tem um momento, que eu aproveitei uma mensagem, puxando esse gancho do Dia do Senhor, conta-se, né, de uma conversa, tá, entre um membro da igreja, olha, vamos ver, Mateus 12:30, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Mateus 12:30. Quando ele falou isso, as pessoas estranharam, né? Ué, por que ele está dizendo isso? Tá? Porque, especialmente naquela época, nós sabemos que até Pedro teve dificuldades, naquele momento, perante os guardas, de assumir quem ele era. Que ele era um servo do Salvador Jesus Cristo. E ele acabou dizendo 3 vezes, né? O Senhor disse para ele que durante 3 vezes ele ia negá-lo. Mas ele não fez isso porque ele não acreditava em Cristo. Naquele momento, ele fez isso porque estava com medo, não porque ele não tinha fé. Tá? E aqui está falando, tem um momento aqui que tem uma conversa onde um irmão fala assim, para mim não ser perseguido, né? Um irmão que estava iniciando na igreja de Jesus Cristo, e soube das perseguições, né? Isso é algo mais recente, ele falou, para mim não ser perseguido, eu me mudaria para um lugar onde ninguém me conhece. Então, nunca ninguém ia descobrir que eu sou um membro da Igreja de Jesus Cristo, então ninguém vai me perseguir. Tá? E aí, nesta conversa, Joseph faz um comentário. Estão ali, né, um grupo conversando sobre isso. Henrique, você pode ler para a gente? Vocês vão entender no decorrer da conversa. Ok, diz assim. Antes de filiar-se a esta igreja, você estava em terreno neutro. Quando o evangelho lhe foi pregado, o bem e o mal foram colocados diante de você, para escolher um deles ou nenhum. Havia 2 mestres opostos, convidando-o a servi-los. Ao filiar-se a essa igreja, você se ofereceu para servir ao Senhor. E ao fazer isso, saiu do terreno neutro e jamais poderá retornar para lá. Isso foi o que Joseph Smith respondeu para o rapaz, que disse que ia para um lugar muito distante a se esconder, num outro vilarejo. E ele quis dizer o quê? Então, para esse rapaz, que ele não era mais o mesmo, que ele era diferente. E que por mais que ele tentasse esconder-se, ele não poderia esconder quem ele era, porque ele havia mudado. Deu para vocês entenderem? Com certeza. Vamos ver a próxima mensagem que está explicando um pouquinho melhor. Sério? Oi. O Jonatas quer fazer um comentário. Por favor, Jonatas. Irmã Célia, eu tenho uma experiência muito próxima desse texto que a gente acabou de ler, que foi praticamente quando eu comecei a conhecer o Evangelho. Eu fui no trabalho da minha mãe, e minha mãe trabalhava numa casa de um pastor. E ele era muito amigo da nossa família, sabe? E aí ele começou a conversar comigo, começou a fazer muitas perguntas, e eu não frequentava nenhuma igreja, né? Mas aí ele perguntou, e você está indo a algum lugar? Eu falei, não, eu tô conhecendo. Ele foi e perguntou, mas que lugar que você está conhecendo? Eu falei, tô conhecendo a Igreja de Jesus Cristo. Ele, os Mormons? Eu falei, os Mormons. Aí ele pegou e mudou totalmente. Ele ficou parecendo uma pessoa feroz, sabe? Ele era muito branco assim, ele ficou vermelho e começou a falar bem esbravejando. Se você entrar para essa igreja, você nunca mais vem aqui em casa, você está proibido de entrar aqui em casa. E foi totalmente contra, sabe? Mas Imagino.
foi bem difícil porque eu não esperava a reação dele, né? E ele só falou coisas ruins da igreja, sabe? Muitas coisas ruins. E eu perguntei, você já foi? E ele falou, não, nunca fui, nem quero ir. E, resumindo, ele nunca mais falei com ele depois dessa vez que ele me proibiu de ir na casa dele. Que incrível, né, gente? E hoje, o que você acha de tudo que ele falou? Olha, se eu tivesse dado ouvido a ele naquela época, eu teria cometido o pior erro da minha vida, porque eu sei que tudo que ele falou não era verdade, né? Foi tudo intriga da oposição, né? Quando a gente está encontrando a verdade, sempre o inimigo coloca algo para atrapalhar, né? Para que a gente não siga. E realmente eu vi que o inimigo usou ele naquele momento para fazer com que eu sentisse ruim, né? Fazendo algo bom, mas eu me sentisse ruim, de uma forma com que eu fazendo algo bom, eu tava fazendo algo ruim, né? E aí, Se sentindo culpado, né? infelizmente ele perdeu um amigo, né? Obrigada. Olha, gente, uma das partes da nossa aula fala sobre olhar o exterior, né? O que nós podemos ver, né? Por exemplo, eu não sei se estão todos me vendo, né? Mas, ó, eu tô com uma garrafinha com uma água transparente. Vocês sabem, apesar que vocês sabem que é uma garrafa de Coca-Cola, né? Que com água dentro. Mas o Senhor disse que um vaso não pode ser limpo só por fora. Ele tem que ser limpo por dentro também. E esse pastor, imagina a vestimenta que ele colocava, que ele ainda deve colocar para pregar na comunidade dele. Devia pregar amor, devia pregar carinho, devia pregar respeito. Tá? Aí vem a pergunta: e dentro do vaso? Ele pôde mostrar para você, ele foi intolerante com aquilo que você estava aprendendo. Ele foi intolerante com você. E ele sendo um pastor, ele jamais, se ele é um pastor de Jesus Cristo, e você é uma ovelha, ele jamais poderia ter sido grosseiro com você. Com ninguém. Porque se nós queremos que as pessoas conheçam o Salvador Jesus Cristo, nós temos que nos limpar por fora e por dentro, mas especialmente por dentro. Nós temos que ser pessoas mais puras. Nós precisamos que o Espírito brilhe em nós. Eu sei que é difícil. Eu sei que cada dia a gente tem desafios diferentes. Eu sei que às vezes a gente não consegue orar todos os dias, no mínimo 3 vezes. Eu sei disso. Mas nós precisamos tentar. Nós precisamos para que, como a Nicole disse nela atrás, nós somos missionários. Se nós não conseguimos abrir as nossas bocas, as nossas ações, o nosso brilho, o nosso comportamento, os nossos desejos bons vão brilhar em nós. E vão afetar outras pessoas que estão perto ou que vão nos conhecer naquele dia, no ônibus, no trem, ou vai despertar em nós o desejo de sorrir para alguém que está triste, que a gente sequer sabe que isso pode ajudá-la. Enfim, quando nós nos decidimos a não sermos neutros, quando nós nos decidimos que somos membros da Igreja de Jesus Cristo, que estamos aqui para aprender com Ele, nos tornar pessoas melhores, nós começamos a nos esforçar. Não precisa fazer um grande esforço, mas vamos nos esforçando. A cada dia nós vamos melhorando um pouco mais. E eu sei que é difícil. Gente, não precisa me responder, tá? Quem
Quem consegue orar pelo menos 3 vezes por dia? Não me respondam, só pensem sobre isso. Quem tem lido as designações do Vem e Segue-me? E lido o Vem e Segue-me? Quem? Quem tem feito suas visitas? Não fez a precisa minha- me responder. Não Quem é tá o assunto que a senhora está comentando, não. É outra coisa. Deixa eu só fechar aqui, Nicole. Tá Quem bom. está conseguindo fazer as visitas de ministração? E quem realmente se importa com as pessoas que vocês são responsáveis? E sabe o que está acontecendo com elas? Ou ora por elas? Ou ora pelos seus entes queridos, pelos seus pais, pelos seus irmãos, acho que não sei se tem alguém casado aqui na turma, tá? Ah, mas minha mãe não liga para mim. Não é isso que o Evangelho está dizendo. Tá? Eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. Eu não estou cobrando de vocês nada. Eu não estou cobrando, né? Eu estou mostrando para vocês. Isso é parte do convênio, dos convênios que nós fazemos, de nós cuidarmos bem de nós mesmos e das pessoas que nós deveríamos amar e deveríamos cuidar. E o que nós estamos fazendo. Vocês me desculpem se eu estou sendo grosseira em perguntar isso para vocês. Desculpem, me perdoem. Mas tem a ver com a fé que a gente tem a ver com guardar o dia do Senhor, tem a ver com, que nem o Jonathan falou, ele foi forte. Mas e aí? E agora que ele está dentro, que nós estamos dentro do Evangelho? Eu sei que nós fomos fortes. E aí, o que nós vamos fazer agora? Se a gente quer continuar progredindo, a gente tem que fazer as coisas que somos ensinados. Não precisa fazer tudo de uma vez, mas a gente tem que fazer. Só para encerrar minha fala, vamos ver a próxima citação, por favor, Henrique. É uma citação. Quem pode ler para a gente? Olha que interessante. Eu leio. Eu sou Cristo. Eu expulso diabos em nome do meu Pai. Curo os enfermos por seu poder. A salvação vem por mim. Que nenhum de vós permaneça neutro. Quem não é comigo é contra mim. A menos que venhais a mim e adoteis a minha causa e guardeis os meus mandamentos. Estareis contra mim. Não há meio termo. Deixou claro. Se alguém quiser ler a escritura, deixa mais claro ainda, a Doutrina e Convênio 58, 26, 27. Deixa mais claro ainda para a gente, né, os ensinamentos dele. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu, não nesse comentário, né, no outro. Deixa eu só lembrar. O Jonathan Xavier, é que eu não sei o nome de cabeça. Ele tinha feito um comentário, né, com o que ele passou, tudo e tal. E eu me lembro que antes de eu ir para a missão também, e o meu noivo também, que está na missão, ele passou por muitos desafios, né? Tanto é que ele queria ir para a missão e a minha sogra não deixava ele ir para a missão. Ela não queria que ele fosse. Para pensar, ele quer ir para a missão. Cuidado. Depois que ele foi batizado em 2015, ele queria ir para a missão e a mãe dele não deixava ele ir para a missão. E a mãe dele é batizada também, e meu cunhado também. Mas e Então, aí, como ele se resolveu? não, então, aí para pensar. Como que você consegue fazer com que a pessoa te entenda? E ele falava para mim o tempo todo, né?
o que que eu faço, que não sei o que, tudo. Olha, você tem 23 anos, você já é maior de idade, você tem o seu livre-arbítrio, não tem? Então, se você tem o seu livre-arbítrio, você pode falar para sua mãe, olha, eu quero ir para a missão e ponto final, né? Óbvio que você mora debaixo do mesmo teto que sua mãe, você tem que respeitar, né? Mas por fato que você quer ir para a missão, o Senhor já está feliz com você, né? Tanto é que ele sempre falava para a mãe dele, mas a mãe dele nunca foi de aceitar, né? E depois de alguns tempos, a minha sogra começou a entender, né, um pouquinho mais. Óbvio que foi muito difícil para ela deixar ele ir para a missão, né? E ele foi para a missão em fevereiro do ano passado. Uma E coisa, agora minha sogra, por fato de ele estar na missão, a minha sogra conseguiu um emprego. A minha sogra tá conseguindo fazer as coisas dela lá na casinha dela. Então, tipo, sempre quando você vai para missão ou quando você quer fazer alguma coisa, né, que envolve a igreja, sempre você consegue trazer um pouco de, vamos dizer, fé para outra pessoa. Você consegue ajudar, né? Então, uhum, tá certo, Nicole. Bem, não é, não é não é por falta de conhecimento que toda vez que nós guardamos a lei do Senhor, nós somos abençoados. Qualquer lei, qualquer mandamento que nós guardemos tem bênçãos reservadas de acordo com aquele mandamento. E a mãe do Samuel está recebendo bênçãos referentes a ele estar na missão. Mas isso vale para nós também. Quando nós fazemos as coisas, quando nós guardamos os mandamentos, quando nós demonstramos que temos fé e obedecemos, nós temos bênçãos. E são inúmeras. Inúmeras. Tá? Então, o tempo não, né, não dá mais, posso até deixar um pedacinho para a gente estar falando na próxima aula sobre a oração, né? Sobre que em Lucas 11 começa falando sobre a oração do Pai Nosso, e em um momento em que os apóstolos vendo Jesus Cristo orar, eles pedem para ele, Senhor, você nos ensina a orar, né? E aí, nesse momento, ele cita a oração que nós conhecemos como Pai Nosso, né? E ali nós podemos conhecer os detalhes, né? O chamar o Senhor pelo nome, o agradecer, o pedir e o terminar em nome de Jesus Cristo. Amém. Por que ele não terminou? Porque ele estava presente, mas nós vamos falar isso mais para frente. O que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje não, eu sei que é difícil, eu já me perguntei isso. O dia que eu tiver que, como diz, né, ou de negar a Cristo ou morrer, né? Isso pode acontecer. Como eu vou reagir? Eu com certeza vou ter medo de morrer. Eu não tenho dúvidas que nós teremos medo de morrer. Mas eu sei que Jesus é o Cristo. Eu sei que Ele pode e tem nos abençoado. E eu prometo para vocês que se vocês buscarem a Ele, vocês orarem, como já falei para vocês, leiam as designações, pergunte ao Senhor sobre as coisas que vocês estão lendo, venha o bem segue, me pergunte ao Pai Celestial. Fala que vocês querem entender melhor, pergunte a Jesus Cristo. Eu quero conhecer melhor, eu quero saber mais. A professora Célia falou isso, que eu posso perguntar, e eu estou fazendo isso. Perguntem, façam isso, conheçam melhor o Salvador Jesus Cristo e permitam que Ele fortaleça vocês, que eles aliviem os julgos que podem surgir na vida de vocês no futuro,
quando vocês tiverem suas famílias, seus lares, seus filhos, dentro dos empregos de vocês, na escola, em todos os momentos. Eu desejo humildemente que o Senhor possa realmente abençoá-los e iluminar as suas vidas. Em nome de Jesus Cristo, eu deixo essa aula com vocês. Em nome de Jesus Cristo, amém. Tá? Eu vou... O Jonathan deixou uma mensagem, eu não consegui ler, foi muito rápido. O que ele escreveu? Henrique, você consegue ver? Ele falou não, pai. É só comentando sobre a oração do Pai Nosso. E Foi apenas o exemplo que o Salvador deu de como orar. Exatamente, o Pai Nosso foi apenas um exemplo. Nós vamos falar isso no começo da aula que vem. Aí a gente vê direitinho como que é o Pai Nosso, para a gente entender a estrutura melhor, tá bom? Ou eu posso mandar isso para o grupo para vocês, se vocês quiserem. Tá? Mas tá aí, o tempo é de vocês. Bia,